Caríssimos, graça e paz. Eis a cruz de nosso Senhor, afastai para longe de nós todo o inimigo da salvação, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoas que assistiram à sua morte viram-lhe a alma em forma de uma pomba branca subir ao céu. Quando Eusébio acordou do seu torpor, mais nada lhe restava para salvar sua fiel escrava. Santa Júlia, Virgem e Marte, rogai por nós. Aqueles que me acompanham aqui no canal, aqueles que me acompanham pelo grupo de evangelização, cujo nome é Discípulo, já me conhece. Eu sou Wellington Martins, conhecido por alguns como Well Cruz. Prego o Evangelho, anuncio, melhor dizendo, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro da Sagrada Tradição, da Sagrada Escritura e do Sagrado Magistério da Igreja. Tenho por patrono particular o glorioso São José, que é patrono das famílias cristãs, e o chamado que o Senhor me dá e o chamado que o Senhor me fez, de fato, é zelar pela igreja doméstica. Tanto a mim como a minha esposa, Tatiana, que também é anunciadora do Evangelho, é instrutora do método de ovulação Billings pela Sempaflam, estamos abertos e defendemos a vida. Somos casados há 18 anos, completa agora em junho, e temos 4 filhos, cujo nós sempre pedimos a intercessão dos seus santos onomásticos, que é a Maria Clara. Então pedimos a intercessão de Santa Clara de Assis, rogai por nós. Lucas, pedimos a intercessão de São Lucas Evangelista, rogai por nós. Pedro, pedimos a intercessão de São Pedro Apóstolo, rogai por nós. E Helena de Santa Helena da Cruz, mãe do imperador. Então, Santa Helena Imperatriz, rogai por nós. Dentro da Sagrada Tradição, eu quero falar um pouco para vocês hoje de Santa Júlia, essa mulher que é virgem e que é Marte. Mas para falar dela, nós temos que clamar o Espírito Santo de Deus, porque de fato é o Espírito, a alma da igreja, que é o Espírito Santo, que rege o coração, que dá ardor, sacrifício, mas também ardor na vida dos santos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora da Evangelização, rogai por nós. Amados, quem foi Santa Júlia? Bom, vamos tentar pegar o fato histórico, vamos pegar lá a patrística da igreja, vamos pegar a igreja primitiva. Então pedimos também a intercessão dos santos apóstolos para falar do Mestre, para falar da segunda pessoa da Santíssima Trindade, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e a doutrina da sua Santa Igreja. Ali por volta do ano de 439, aonde os vândalos, chefiados ali pelo Gensérico, tomaram a cidade de Cartago. Tenta imaginar a cena. Estamos num período complicado, com a crueldade que lhes era ali peculiar, unindo ali ao, vamos dizer assim, ao fanatismo sectário ali de tiranos que eram, eles
Eles eram esses tiranos e maltratavam os católicos. Eles profanaram ali os templos. Eles trucidaram os sacerdotes e venderam os cidadãos como escravos. Talvez o período de perseguição esteja dentro da nossa casa. Foi essa situação também a triste sorte de Júlia. Ela que era filha de pais nobres e tão admiráveis ali por sua formosura raríssima, como pelas virtudes verdadeiramente cristãs que lhe adornavam o coração. Os adornos de Júlia não eram joias, não eram pérolas, não eram vestimentas, não eram feitiços de cabelo, de maquiagem, nada disso. O que adornava essa mulher eram virtudes verdadeiramente cristãs, que lhe adornavam ali o coração. Ah, que beleza! Aí nós falamos de castidade, aí nós falamos de modéstia, aí nós falamos de postura. Então, venderam-na a Eusébio, um negociante sírio e pagão. A mudança tão radical nas condições de vida, da abastança à pobreza, da veneração ao desprezo, da independência à obediência, da liberdade à escravidão, teria abalado um coração menos forte e privilegiado. Foi nas verdades da santa religião e nas promessas do cristianismo que Júlia ela achou um escudo amparador contra esses desapiedados golpes do infortúnio. Foi no grande amor a Jesus Cristo, na lembrança de sua pobreza, a obediência, a humilhação, a paixão e morte, que encontrou ali o maior estímulo a uma paciência heróica. Pela mansidão e pela modéstia, como pela atividade e habilidades extraordinárias, ela fez-se ali, Júlia, merecedora da maior estima do Senhor, e ninguém teria ousado importuná-la. Os seus lazeres ali eram dedicados à oração ou à leitura espiritual. Por isso nós insistimos tanto numa escola de perfeição cristã, a qual nos anuncia Santo Afonso Maria de Ligório. Por isso nós insistimos tanto, e eu digo que os meus diretores espirituais hoje são os bons livros. Livros de piedade, livros de moral, livros que de fato preenchem a minha alma, claro que junto com o Catecismo da Igreja Católica e a Sagrada Escritura. Então, quando Júlia se sentia ali oprimida pela tribulação, tristeza ou mesmo as tentações, beijava um pequeno crucifixo que trazia escondido no seio e dizia: ó meu Jesus, vós quisestes sofrer, para assim poderdes entrar na vossa glória. Compadecei-vos de mim e ajudai-me a sofrer por vós. Alegremente quero levar os grilhões da escravidão, que me tornaram semelhante a vós e me prepararam o caminho da salvação. Tá pensando aí nas suas tribulações? Eu digo para vocês, e esses dias eu me deparava com notícias, né, da faixa de Gaza, eu me deparava com a ajuda humanitária que não consegue chegar até aqueles pobres, até aqueles tão necessitados e quantos desesperados. Mas é claro que eu não preciso olhar só lá para a faixa de Gaza, para a situação que acontece lá, de guerra, de fome, de estupro, de violência. Roubam a dignidade do homem. É claro que eu posso olhar aqui também na nossa realidade mais próxima, cidades do interior ou mesmo na grande capital, a mesma situação de morte, de pedofilia, de estupro, de assassinato em massa, de eutanásia,
de destruição das famílias, aonde o carrasco é o próprio cônjuge, é o que dá o golpe, o abatedor. Mas às vezes olhar para esses lugares mais distantes sensibiliza um pouco mais, porque dentro da grande cidade nós estamos anestesiados, estamos dopados e não enxergamos o próximo, a necessidade do próximo, aquela criança que é abusada por aqueles próprios que deveriam ser os seus guardiões. E isso não precisa ir longe para reconhecer, claro, na questão da pedofilia, mas também na violência doméstica, na violência contra a mulher, claro, mas a violência que sofre a população em geral. Nós não somos filhos de um Deus místico. Nós não anunciamos um evangelho de um Jesus Cristo simplesmente de fantasia, de contos. É claro que Deus se preocupa também com o homem de forma total, completa, um todo. Claro que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, mas ainda assim estamos aqui. Não é a nossa pátria é a Jerusalém celeste. Porém, nós temos que lidar com os problemas aqui. Não temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, enquanto estivermos pisando neste vale de lágrimas, nós devemos nos comportar como filhos autênticos de Deus. Nenhum dos santos anunciado, pregado dentro da Sagrada Tradição, eles viviam só de uma mística. Não se cuidava só do espírito do homem, da alma para a salvação eterna, mas o corpo é templo desse Espírito. E o Espírito Santo de Deus habita nele. A vida é um dom precioso. Então nós temos que viver esse dom precioso e proporcionar para os nossos irmãos a dignidade. Por isso não é só ter bons modos, mas é ser educado. A educação não é ter bons modos. Não é só um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mas fazer com que o dia seja bom, a tarde seja boa, a noite seja boa também do nosso irmão. Então vai muito além. Vai muito além. De fato, nós temos que nos doar, independente das situações que nós estamos passando, situações de depressão, de ansiedade, de síndromes, de medo, de enfermidade, financeiras. Tá lá no vermelho, tá estourando no vermelho. Enfim, mas ainda assim nós não podemos perder a esperança. E nós temos que usar o poder do louvor, não louvando em si aquela situação, mas louvando aquele que pode mudar a situação, aquele que tem o controle da situação da sua vida, aquele que te sustenta, que coloca os olhos dele sobre você e que te ampara com a destra dele. Não estamos desamparados. Então Santa Júlia, ela faz essa oração a Jesus e sempre contente e resignada, ela jejuava todos os dias, com exceção dos domingos. Fugia de todos os divertimentos para alcançar de Deus a graça de conservar a pureza do coração. Principalmente, eu vou dizer para vocês hoje, como está depravado os nossos meios de divertimento ou de lazer. Mas para conservar a pureza, que é uma virtude, muitas das vezes a gente pensa assim, eu vou ser casto, eu vou ser casto, eu vou ser casto. Mas nós esquecemos de ter um coração castíssimo, como o coração do glorioso São José. Então, de se evitar palavras de duplo sentido, brincadeiras de duplo sentido, ficar ouvindo conversas ou anedotas que insinuam alguma coisa, escutando músicas que insinuam, vendo séries, lives, pequenos vídeos de TikTok, de YouTube, que seja, que vão alimentando uma sensualidade. E aí nós não conseguimos alcançar a virtude da pureza. Pureza.
Porque não é só o ato de fornicação, não é só o ato de adultério, mas também o de você olhar, o de você passar a mão, o de você utilizar de palavras sensuais, gestos sensuais, olhares sensuais. Isso não é para nós cristãos. Olha o olhar de Nossa Senhora, ela fala conosco na simplicidade, na humildade, na pureza, na verdade, na transparência. Tá entendendo isso? Passado uns anos, Eusébio, ele fez uma viagem à Europa e levou consigo diversos escravos. Entre eles estava Júlia. Chegados à ilha Córcega, foram testemunhas de uma grande solenidade que os pagãos celebravam em homenagem aos deuses nacionais. Eu acho que aqui o chicote vai estar lá, hein? Porque quando a Sagrada Família ela adentra num local, no Egito, quando a Sagrada Família foi para a terra do Egito, a terra pagã, ela foi anunciar lá, porque Jesus estava lá no centro da Sagrada Família. Os ídolos caíam por terra. Então, Eusébio e a comitiva entraram no templo para de perto poderem presenciar os atos culturais. Júlia, porém, ficou na entrada, onde se ajoelhou e braços em cruz, rezou em voz alta, pedindo a Deus se apiedasse das pobres almas dos idólatras e os conduzisse ao conhecimento da luz da verdade. Júlia, ela não compactuou com os ídolos. Júlia é aquela que de fato não deixou que a sua fronte e a sua mão fossem marcadas pela besta. Júlia foi aquela que de fato ela teve a luz da sabedoria para identificar o anticristo, identificar a idolatria, identificar o número da besta e o seu nome. Júlia foi aquela que não teve respeito humano de pregar a verdade, de orar, de se colocar na frente de uma instituição que assassina crianças e orar pedindo pela misericórdia de Deus. De colocar diante de instituições que deveriam defender a vida, que fizeram juramento de vida, mas agora são instrumentos de assassinato. Júlia foi aquela que não teve medo de defender a instituição mais antiga criada por Deus, que é a família, constituída pelo homem e pela mulher, e os seus filhos. Júlia foi aquela que não teve medo de cumprir o mandamento, não tomar o santo nome de Deus em vão. Ela se ajoelhou, ela orou. Ela não teve medo de, vou trazer para essa realidade, ir se confessar, chegar lá e infelizmente encontrar alguém desculpa usar essa palavra, mas encontrar um sacerdote que não está de acordo com a sã doutrina da igreja e falar, isso não é pecado, e rebater pela doutrina e falar, não, é sim, porque o catecismo diz isso, porque nosso Senhor Jesus pregou isso. Então é pecado sim. Júlia é aquela que quando vai se casar, trazendo para a nossa realidade aqui, cumpre os votos do matrimônio, que tem uma celebração digna do matrimônio, porque não prepara toda a festa para por último marcar a igreja, vai primeiro buscar a bênção de Deus, não se torna amasiada primeiro para depois buscar uma regularização, não, Deus é primeiro, Deus é o primeiro a ser servido. Ela não é aquela que procura sacerdotes que vão dar um jeitinho para batizar os seus filhos. Não! Ela é aquela que... E não busca também em certas instituições que não é válido o sacramento porque não existe. Como talvez uma igreja brasileira que existe por aí. Que dá um jeitinho. Não!
ela vai e escolhe o padrinho segundo o mover do Espírito Santo de Deus. Ela olha para aquele que vai poder dar testemunho para o seu filho, que vai ser referência para a sua filha, que vai auxiliá-lo e dar bons conselhos, que vai auxiliá-los nas obras de misericórdia corporais e espirituais. E aí ela procura aquela igreja onde o sacerdote ele está de acordo com o evangelho, de acordo com a sã doutrina, com a moral, com a sagrada tradição, o sagrado magistério. Isso é a palavra que eu procuro. Está de acordo com o magistério, com a liturgia. Entende? Essa é Júlia. Então, ali chamou a atenção tal procedimento, e perguntada por uns oficiais do governador por que não entrara no templo, Júlia responde: cristã que sou, adoro só a um Deus, e não ofereço sacrifício a ídolos, que nenhuma veneração merecem. O ídolo, ele rouba a glória de Deus. O ídolo não é como um ícone de Nossa Senhora. O ídolo não é como o crucifixo. O ídolo não é como a imagem de um santo, que é um ícone que aponta para Deus. O ídolo é aquele a qual se esconde Satanás para roubar a glória de Deus. Os oficiais incumbiram-se de relatar ao governador Félix que entre a comitiva de Eusébio havia uma donzela cristã formosíssima que falava desdenhosamente dos deuses da terra. Ao ouvir isto, Félix, inimigo figadal do nome cristão, concebeu o plano de apoderar-se da escrava Júlia. Para esse fim, convidou Eusébio para um banquete. Por que toleras, perguntou-lhe, que tu, escrava Júlia, despreze os deuses nacionais e adore o Deus dos cristãos? Olha o discurso desses homens, olha o diálogo desses homens. Vãos têm sido os meus esforços, desculpou-se Eusébio, de fazê-la abjurar a fé. Ela preferiria morrer a abandonar a sua religião. Essa é uma verdadeira catecúmena, uma verdadeira cristã. Escuta. Não mais insisto, porque é muito fiel, de uma habilidade extraordinária em uma palavra. A pérola entre as minhas escravas. Bastaram essas referências elogiosas para no espírito de Félix incendiar um fogo de violência, paixão o fogo de violenta paixão pela escrava. Para obtê-la, produz ao negociante um preço elevadíssimo, ou trocá-la por 4 das suas escravas mais formosas. Eusébio, porém, não a entregou. Inúteis são as tuas insistências. A tua fortuna inteira não chegaria para adquirir esta joia, disse ao governador. O que não pode conseguir pelo ouro, Félix tentou pela astúcia. Convidando a Eusébio outra vez para um grande banquete, determinou que os vinhos mais deliciosos lhe fossem servidos por escravas de aparência e modos os mais sedutores. Eusébio caiu no laço e, vendo-se destituído completamente das faculdades mentais, Félix mandou que lhe trouxessem à força Júlia à sua presença. Acostumado a ver satisfeitos todos os caprichos e julgando que toda mulher, ainda mais uma escrava, lhe devia estar às ordens, começou por elogiar a bondade, mocidade e formosura de Júlia. Lastimar-lhe a tristeza sorte da escrava, e acabou por compreender-lhe a liberdade se quisesse sacrificar aos deuses. Júlia respondeu-lhe: eu sou livre. Enquanto servir a Cristo neste mundo, não desejo para mim outra liberdade, a não ser esta, de amar a Deus único, verdadeiro, e servir-lhe na simplicidade do meu coração. Desprezo os vossos deuses, e só o pensamento de lhes oferecer sacrifício horroriza-me. Prefiro morrer pela minha fé. Que mulher é essa? Nós estamos vendo aqui o relato da Sagrada Tradição que, muito me leva ao coração o martírio de São Policarpo de Esmirna, de Santo Inácio de Antioquia, homens, bispos,
que de fato estavam dispostos a morrer para dar a vida pelo nome de Jesus. A resposta de Félix a esta declaração franca foi uma brutal bofetada no rosto de Júlia, que logo em seguida sofreu uma forte hemoptise. Meu Jesus e Salvador, respondeu ela com mansidão. Também foi esbofeteado. Como é que mereço poder compartilhar esta ignominia? Félix, cada vez mais enfurecido pela constância da Virgem, ordenou que lhe aplicasse a tortura e fosse flagelada. Júlia, elevando os olhos para o céu, exclamou: Ó Jesus, vós fostes cruelmente açoitado e coroado de espinhos. Sede louvado e agradecido por vos ter desdignado de tornar-me semelhante a vós no martírio. Entre as aplicações da tortura, Félix repetia a proposta: renuncia à tua fé, sacrifica aos deuses e nada mais sofrerás. Júlia respondia com a mesma constância: nunca o farei, ainda que fosse como Jesus crucificada. Pois não, replicou o tirano, terás o que deseja. Os verdugos trouxeram uma cruz e Júlia foi como Nosso Senhor pregada na cruz. O milagre da graça divina, Júlia, no auge da dor corporal, agradeceu a Deus de ter se dignado fazê-la sofrer tormentos iguais ao de Jesus Cristo. E como o Divino Mestre pediu perdão para os algozes? O meu Deus, aceitai este meu sacrifício e tende misericórdia dos meus assassinos. Depois de algumas horas de atrozes sofrimentos e de uma agonia dolorosíssima, Júlia entregou a alma a Deus. Pessoas que lhe assistiram à morte viram-lhe a alma em forma de uma pomba branca subir ao céu. Quando Eusébio acordou do seu torpor, mais nada lhe restava fazer em favor da fiel escrava. Monges piedosos sepultaram o corpo da Santa Marte numa igreja em Gorgena. Desidério, rei dos Lombardos, determinou a transladação das santas relíquias para a Brécia no ano de 763. Aqui é um pouco do que a Sagrada Tradição ela traz sobre homens e mulheres que verdadeiramente tinham um ardor, um amor ardoroso por nosso Senhor Jesus Cristo, que não renunciavam Jesus por nada, que não negavam a sua fé por nada, que não trocavam a doutrina dos apóstolos porque ela foi ensinada por nosso Senhor Jesus e a Santa Igreja é o depósito da fé. Então eles não abandonavam Jesus por nada. Santa Júlia Mártir, rogai por nós. Quando você olhar para a cruz de Cristo agora, você vai entender que existiram homens e mulheres que tiveram a graça de passar pelo mesmo caminho do Calvário. E eu digo para você, amado, a Santa Igreja, una, santa, católica e apostólica, ela passa pelo mesmo caminho do Mestre. Ela passa pelo mesmo caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma graça contemplar a cruz do Senhor. Então não vamos trocar o Senhor por prazeres, por gozos tão pequenos, por euforias tão passageiras, por vícios tão mesquinhos, que não passam de vermes que corroem o homem, que corroem a alma do homem. Se nós estivermos bem amparados e meditados na sagrada tradição da Igreja, na sã doutrina, dentro da moral, dentro do que nos ensina Jesus Cristo, buscando ter essa experiência do Deus vivo, nós não vamos trocar Jesus por nada, nem por coisas tão pequenas, nem por coisas tão supostamente tão grandes. Nós não vamos abandonar a Cristo e a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.